Quantas vezes você já tentou organizar a rotina, cuidar melhor da saúde, manter a casa em ordem, mas sentiu que algo mais profundo continuava bagunçado lá dentro? Então vamos lá. Se você mora aqui nos Estados Unidos, como eu, sabe que a vida aqui exige demais da gente. Trabalho, crianças, o fuso horário, a pressão emocional. E muitas vezes a gente tenta arrumar tudo de fora para dentro, sem perceber que a verdadeira transformação, ela começa aqui, dentro de nós. Neste vídeo eu quero te mostrar como colocar a casa em ordem, mas de uma forma duradoura, começando pelo espírito, passando pela nossa alma e chegando no corpo. Porque quando a ordem espiritual ela se estabelece, tudo começa a se alinhar. Então, se você quer viver uma vida leve, equilibrada e conectada com o céu, já deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente caminha juntas para alinhar o espírito, a alma e corpo sobre a direção de Deus. Então vamos lá. Ponto número 1. Entendendo essa ordem bíblica, espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia fala sobre o ser humano, ela nos apresenta uma estrutura completa: espírito, alma e corpo. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo lhe fala assim: "E o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus." Então, essa não é uma ordem aleatória. Ela existe ali porque existe uma ordem lógica espiritual. Deus nos criou para que o nosso espírito, que é parte que se conecta diretamente com Ele, esteja no comando. Quando o espírito está alinhado com Deus, ele governa a alma, que é onde estão os nossos pensamentos, vontades, emoções, e a alma, por sua vez, orienta o corpo, as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas reações. Mas o que acontece com a maioria de nós? Essa ordem está invertida. A gente sente algo no corpo, cansaço, estresse, ansiedade, e deixa que isso controle as nossas emoções e decisões. A alma começa a ditar o ritmo da vida, cheia de vontades confusas, desejos desencontrados, impulsos, distrações, e o espírito, que deveria estar no comando, ele fica ali, abafado, desnutrido, enfraquecido. E o resultado? Uma vida desorganizada internamente, um corpo cansado, uma mente sobrecarregada e um espírito distante da fonte. É como se estivéssemos tentando construir uma casa, mas começando pelo telhado. Sem uma fundação sólida, tudo vai desmoronar no primeiro vento. Por isso, quando falamos em colocar a casa em ordem, nós não estamos falando só de organizar a rotina, limpar a casa ou colocar os compromissos em dia. Nós estamos falando de restaurar a ordem original de Deus dentro de nós. E você pode estar se perguntando: mas como eu sei se eu estou vivendo com essa ordem invertida? Olha só, observe as suas reações. Quando algo dá errado, o que fala mais alto em você? O medo, a raiva, o cansaço físico ou a voz do Espírito Santo? Quando você precisa tomar uma decisão, você busca primeiro a vontade de Deus ou segue o que o seu coração deseja, mesmo sabendo que pode dar errado? Quando você está sobrecarregada, você procura alívio na presença de Deus ou em distrações que só adiam um problema? Essas perguntas, elas revelam quem está no controle da sua casa. E deixa eu te dizer algo. Não tem como viver em paz quando o espírito está calado. A alma está confusa e o corpo sobrecarregado. Colocar a casa em ordem começa dentro. Começa devolvendo ao espírito o lugar de liderança. É por isso que tantas mulheres elas estão exaustas. Não é só físico, é espiritual. Você pode estar dormindo bem e ainda assim acordar cansada, porque o que está te consumindo é interior. Mas quando você se reposiciona, a ordem
quando você ajusta essa ordem, quando busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus ensinou em Mateus 6, as outras coisas começam a se alinhar. Não significa que tudo se resolve de uma hora para outra, não é assim. Mas significa que você passa a viver a partir de um lugar de direção, de clareza e autoridade espiritual. Você deixa de reagir pela carne e começa a responder pelo Espírito. Você deixa de viver conforme os impulsos da alma e passa a viver conforme a direção de Deus. E essa mudança de dentro para fora, ela começa com uma decisão: colocar o Espírito no centro. Yes! A partir daí, o processo de cura, equilíbrio e restauração, ele pode realmente acontecer. Agora vamos em outro ponto aqui, fortalecendo o Espírito. O ponto de partida da verdadeira ordem interior. Então, quando nós falamos em colocar a casa em ordem, a tendência natural é pensar primeiro no que está ao nosso redor. A rotina, os relacionamentos, as emoções. Mas segundo a palavra, a verdadeira ordem começa de dentro para fora e ela começa no espírito. O espírito é a parte mais profunda do nosso ser. É onde temos comunhão com Deus, onde ouvimos sua voz, onde o Espírito Santo habita. É o centro da nossa identidade eterna. E se essa parte está fraca ou desconectada, nada mais funciona como deveria. Yes. Você pode ter até uma rotina perfeita, um plano de autocuidado físico e até uma estabilidade emocional. Mas se o seu espírito estiver apagado, tudo isso perde força. E por isso que Provérbios 20, 27, ele fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Sem o espírito aceso, não há luz para guiar o restante da vida. Então a pergunta é: como está o seu espírito hoje? Muitas vezes vivemos alimentando o corpo e sobrecarregando a alma, mas negligenciamos o espírito. Yes. E é no espírito que mora a força para a gente poder vencer as tentações, a clareza para que nós possamos tomar decisões e a paz que não depende das circunstâncias. Fortalecer o espírito não é algo místico ou inacessível. É simples. É voltar à fonte. É buscar tempo de oração sincera. É meditar na palavra com uma sede real. É cultivar a presença de Deus mesmo no meio da correria. É você acordar e antes mesmo de pegar o celular dizendo: Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo. É abrir a Bíblia e não só ler, mas perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar hoje? É colocar adoração em vez de murmuração, silêncio em vez do excesso, intencionalidade em vez de distração. Porque quando o espírito está forte, o resto começa a se alinhar. Você lida melhor com as emoções. Você tem mais paciência, mais discernimento. Você começa a sentir a presença de Deus nos pequenos detalhes da vida. E isso muda tudo. Colocar o espírito em primeiro lugar é como ajustar o eixo de uma roda. Tudo ao redor vai girar melhor. Por isso, antes de querer consertar a alma, o corpo, a casa, a agenda, fortaleça o seu espírito. A ordem começa por dentro. Começa naquilo que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. Então vamos agora a um outro ponto. Alinhando a alma, pensamentos, emoções e vontades. Então vamos lá. Se o espírito é a parte mais elevada do nosso ser, que se reconecta com Deus, a alma é onde moram nossas emoções, pensamentos e vontades. E é aqui, muitas vezes, as grandes guerras, as maiores guerras acontecem. A alma, ela é volátil. Um dia cheia de fé, no outro insegura,
ansiosa, desanimada. Por isso ela precisa de direção. E essa direção ela só pode vir do Espírito e não da carne. O problema é que a maioria das pessoas elas vivem com a alma no controle. Não dá certo. Elas deixam que os sentimentos passem a tomar decisões por elas. Se estão tristes, se isolam. Se estão com raiva, atacam. Se estão frustradas, desistem. Só que quando a alma lidera, a vida vira um caos emocional. Mas a Bíblia nos ensina que a alma precisa ser governada pela palavra. Davi, no Salmo 42, ele falava assim, ele conversava com a própria alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Olha que incrível! Ele não negava seus sentimentos, ele os reconhecia, mas não deixava que eles o governassem. E é isso que você precisa aprender a fazer: alinhar a sua alma com a vontade de Deus e aprender a nomear suas emoções e então submetê-las ao Senhor. É dizer assim, olha, Senhor, eu estou magoada, estou confusa ou estou cansada, mas mesmo assim eu escolho te obedecer. Olha, não se trata da gente suprimir os sentimentos, mas de redirecioná-los. Isso é muito importante porque isso acontece todos os dias, especialmente para nós, mulheres, que muitas vezes somos bombardeadas por cobranças externas, internas. As emoções se acumulam, aí a culpa aparece, a comparação nos invade e se não vigiarmos a nossa alma, ela começa a gritar mais alto do que a nossa fé. É por isso que precisamos nos alimentar da palavra, porque é ela que nos lembra quem nós somos, que Deus espera de nós. E também ela vai nos dar força para a gente reagir com sabedoria, mesmo quando as emoções querem nos paralisar. Então, alinhar a alma é um exercício diário de renovação da mente, de domínio próprio, de escolha consciente de não viver dominada pelas circunstâncias. É quando você para e diz: eu não sou aquilo que eu sinto, eu sou o que a palavra diz que eu sou. E quanto mais você fortalece o seu espírito, mais a sua alma encontra descanso. Você começa a viver com mais estabilidade, com mais clareza, com mais paz. Não porque os problemas sumiram, mas porque a sua alma aprendeu a confiar. Yes! Então agora nós vamos falar de um outro ponto. Cuidando do corpo com equilíbrio e propósito. Então olha só, depois da gente falar do espírito, que é o nosso ponto de conexão com Deus e da alma, onde travamos as maiores batalhas emocionais, é hora de falar do corpo. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o cuidado com o corpo também é espiritual. Yes! 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Portanto, o que a gente precisa é glorificar a Deus com o nosso corpo. Sim! O seu corpo é morada do Espírito Santo. E isso muda tudo. Nós não estamos falando aqui de culto ao corpo, de padrões estéticos impostos pela sociedade ou até de vaidade desenfreada. Não, não é isso. Nós estamos falando aqui de mordomia, de responsabilidade, de reconhecer que o nosso corpo é um instrumento nas mãos de Deus e que quando cuidamos dele com sabedoria, nós estamos honrando ao Senhor. Cuidar do corpo com equilíbrio é entender que você precisa de energia para cumprir o chamado que Deus tem para você. Que uma mente saudável, ela precisa de um corpo descansado, nutrido e fortalecido. Que o excesso, seja na comida, seja na negligência do sono, ou também no estresse crônico, aquilo ali pode se tornar um bloqueio para aquilo que Deus quer realizar através de você. Talvez você esteja se sentindo sem forças para orar, sem foco para trabalhar,
sem ânimo para se conectar com as pessoas. E sim, pode haver uma raiz espiritual ou emocional, mas também pode haver um corpo exausto pedindo socorro. E aqui entra o equilíbrio. Não é sobre dietas radicais, não é sobre se encaixar em padrões inalcançáveis, não. É sobre reconhecer que o seu corpo ele também precisa desse cuidado como um presente, não como um fardo. Olha só, dormir bem, beber mais água, movimentar-se com leveza, fazer exames de rotina, cuidar dos sinais que o corpo dá antes que virem doenças emocionais ou físicas. E mais do que isso, é parar de se culpar por descansar. Você sente isso? Porque eu sentia. Eu tive que, corrigir isso aqui na minha mente. Porque descansar também é espiritual. Jesus descansava. Ele se retirava para lugares tranquilos, respeitava os limites do corpo. E ele nos ensinou com isso que não precisamos viver nessa exaustão para sermos úteis. Colocar o corpo em ordem também é dizer não para o ativismo vazio. É aprender a dizer basta quando o seu corpo já deu sinais de cansaço. É acolher-se com amor, é tratar o seu corpo com uma mesma honra que você trata a sua fé. Porque quando o espírito está vivo, a alma está restaurada e o corpo está equilibrado, você se torna uma mulher inteira, pronta para viver o seu chamado com vigor, para servir com alegria, para amar com presença e para glorificar a Deus em cada detalhe. Inclusive na forma como você cuida de você mesma. Yes, vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque sentiu no coração que precisa de uma reorganização interior. Talvez você já esteja vivendo nesse automático, tentando manter tudo sob controle por fora, enquanto que por dentro tudo parece bagunçado, desconectado ou até mesmo exausto. Mas hoje você entendeu. A verdadeira mudança ela começa de dentro para fora. E quando o espírito é fortalecido, a alma é curada e o corpo direcionado. Você começa a experimentar a vida com um propósito que Deus, com um propósito que Deus te chamou para viver. E para te ajudar nesse processo, eu preparei um material gratuito especial. É um mini curso mais um diário espiritual chamado Descubra seu propósito em Deus. Nele você vai refletir, se alinhar e começar a identificar o que Deus tem para você com mais leveza, com clareza e também com profundidade. É gratuito, mas o impacto pode ser imenso. O link está aqui na descrição do vídeo. Então baixa agora, separe um tempo com calma e comece a colocar sua casa em ordem, começando por dentro. E antes de sair, me conta aqui nos comentários. Em qual dessas áreas você sente que precisa de mais direção hoje? Espírito, alma ou corpo? Eu quero orar por você nessa caminhada. E claro, se ainda você não está inscrita aqui no canal, aproveite agora. Toda semana nós temos conteúdos que fortalecem a fé, a sua mente e também a sua jornada com Deus. Eu oro para que o Espírito Santo venha te conduzir nessa restauração completa. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve. Até o próximo vídeo.